Oi, meus amores, eu voltei com uma história muito legal para vocês. Vocês conhecem o Lamento de Potira, de José Arrabal? É uma história linda que toca lá dentro no fundo do coração da gente. Vou começar. Então, o Lamento de Potira, de José Arrabal. Nas noites de lua cheia, toda a tribo na aldeia se reunia em torno de uma grande fogueira para ouvir as histórias do passado contadas pelo velho pajé. Naquela noite, mais uma vez, todos em silêncio, todos ouviram e reviveram o grande amor de Potira e Itajibá. Amor que o destino não interrompeu com a morte. E se foi triste o fim, o começo com certeza foi alegre e muito belo. Quando a menina nasceu, recebeu o nome de Flor, passando a ser Potira, flor branca de pé de ipê. Dessas que são bem raras e invadem nossos olhos no fundão da Mata Virgem. A sua aldeia ficava nas encostas de uma serra, mais tarde reconhecida como Serra da Saudade. Por perto havia um rio que, apressado, descia lá do alto das montanhas, sobre um leito de cascalho em direção às águas do grande rio das Garças, no meio de terras bravas que depois o homem branco chamaria Mato Grosso. No mesmo dia nasceu o menino Itajibá, curumim da mesma tribo, garoto forte e ousado, que com certeza haveria de ser um homem valente. Potira cresceu com ele. Juntos, os dois aprenderam a andar, correr, nadar e pescar no rio, entrar na mata e caçar. Se ela pescava um peixe, pois a menina Potira era bem mais esperta do que muito curumim, guardava sempre o melhor pedaço para dar a Itajibá. Se ele caçava um bicho, um animal de terra na hora da divisão, o melhor que separava dava para Potira. Assim viviam os dois. E na aldeia não houve quem se espantasse quando o pai dela e o pai dele se acertaram, prometendo em casamento uma criança à outra. Mesmo sendo menino, ele falava para ela: no tempo do casamento, vou fazer uma casa bonita para morar com você. Será a mais linda oca da tribo dos nossos pais. Mesmo sendo menina, ela dizia para ele: no tempo do casamento, com plumas bem coloridas, vou tecer o seu cocá. Será o mais belo adorno que já usou um guerreiro na aldeia de nossa gente. E, atendendo ao costume, Itajibá e Potira casaram-se no tempo certo. Ela, moça já feita, ele, moço valente. Não só cumpriram o gosto e o acerto de seus pais, mas casavam com vontade, com alegria, porque os dois se amavam. Itajibá fez a oca para viver com Potira. Usou o melhor que havia, muita palha de indaiá e também de buriti. Usou cuidado e carinho no trançado da esteira para dormir com a mulher. Fez belos vasos de argila pintados com cores fortes para beber água e fez bancos de madeira. Também fez cestos de fibras que, pendurados no teto da casa que construiu, haveriam de servir para guardar comida. Potira fez um cocar colorido feito um sol, com plumas de araraúna e de outros passarinhos, para adornar a cabeça do amado Itajibá. Fez também outros adornos, alguns de algodão trançado, mais sementes e plumagens para os braços, a cintura e as pernas do marido. Presente que deu a ele no dia do casamento. E mal começaram a viver a vida em comum,
quando um duro golpe do destino matou a alegria dos dois. A tribo entrou em guerra com uma tribo vizinha. Certamente bem sabiam, seria guerra sangrenta, pois os guerreiros de lá, como os guerreiros de cá, eram moços destemidos que só aceitariam vencer ou morrer. E na primeira canoa, junto de seus companheiros, com suas armas de homem, Itajibá foi embora, descendo as águas do rio à procura do inimigo. Prometeu que voltaria trazendo história de herói na conquista de outras terras para a nação de seu povo. Forjando contentamento, ela aceitou a promessa. E com as demais mulheres, com os velhos e as crianças, nas margens daquele rio, Potira ficou mirando a embarcação que seguia. Sequer verteu uma lágrima, porque não queria, naquela hora de fortes, enfraquecer o marido em viagem para a guerra. Mas, no dia seguinte, quando chegou a manhã, de novo tornou ao rio. Sentada no chão da praia, pôs-se a esperar a volta de Itajibá. Durasse quanto durasse aquela guerra de homens, todo dia ela haveria de aguardar pela paz nas margens daquele rio de águas tão apressadas. Sonhava todas as noites com a voz de Itajibá, às vezes um sonho bom vindo ao encontro dela. Potira, chego amanhã, ouvia ficando alegre, às vezes um sonho ruim. Via os campos de combate, o inimigo chegando e ferindo Itajibá, que então virava ave, pássaro voador, indo embora para o céu. Potira, não volto mais, jamais espere por mim. Ela ouvia nesses sonhos, tomada pela tristeza. Ia às pressas para a margem do rio. Logo que o sol nascia, punha os olhos no caminho. Não via qualquer canoa, mesmo que trouxesse notícias. No horizonte distante, via somente urubus, cobrindo os céus do lugar onde acontecia a guerra, infestando toda a mata com a fome mais macabra. Sem verter uma lágrima, Potira não perdia as esperanças de rever Itajibá, pois sabia que a guerra era sempre demorada para as mães e esposas que aguardavam o retorno dos guerreiros que haviam partido. Um tempo que não passava caminhando aos solavancos, feito uma dor assustada que tem os olhos do medo e veste a sombra da morte. Um dia há de voltar, insistia Potira. Eis que enfim começou o retorno dos guerreiros, bem no meio da manhã de um dia de sol quente. E foi Potira quem viu a primeira das canoas se aproximando da tribo. As mulheres da aldeia, os velhos, mais as crianças, vieram correndo para as margens do rio, para as águas, entrando pelo rio numa grande gritaria, contentamento, alegria, recebendo os jovens que chegavam, com certeza, trazendo daquela guerra histórias de heroísmo na conquista de terras para a nação de seu povo. Na verdade, vinham vitoriosos com os troféus dos combates, porém, não veio com eles, nem na primeira canoa, nem nas seguintes, o valente Itajibá. Enfrentando com coragem a fúria do inimigo, ele havia morrido como herói de sua gente. Itajibá não sabia o que era o medo. Bravo comandante de seu grupo de guerreiros, estava sempre à frente, em destaque nas batalhas. Tombou guerreando porque foi atacado pelas costas por traiçoeira lança do inimigo. Mesmo ferido de morte, Itajibá reagiu e derrotou o covarde. Depois deixou esta vida.
Seus companheiros de luta só sabiam exaltar seu destemor de herói, mas cada palavra dita na revelação da história era uma flecha perversa, um grito de desespero e dura mágoa que atingia o coração de Potira por ter perdido o amado. E quando um dos guerreiros lhe devolveu o arco, o tacape e a lança do valente Itajibá, num gesto surpreendente, Potira lançou as armas nas corredeiras do rio. Voltada para o infinito, permaneceu por ali, nas margens daquelas águas, e pôs-se então a chorar, naquele resto de dia e noites e dias que se seguiram. Não cessou o seu lamento, por mais que os outros a chamassem para os festejos da tribo pela vitória na guerra. Tanto chorou Potira que os deuses condoídos por obra e graça do sol, por piedade da lua, que tudo viam do céu, transformaram suas lágrimas em gemas de diamante que inundaram o rio e os rios adiantes como se fossem riquezas, mas eram, na verdade, dor, lamento e saudade de Itajibá. Você acaba de ouvir uma das 1000 histórias inventadas ou verdadeiras que falam dos tempos arcaicos, quando só os povos indígenas habitavam esta terra imensa que é Brasil e que já se chamou Terra dos Mil Povos. Você conhece outras? Como brasileiro, e para conhecer melhor as raízes do nosso povo, mistura de indígena, africano e português, é importante que você procure ler as histórias, lendas, fábulas, mitos que falam desse viver antigo. Nem todas são tristes como a de Potira e Itajibá. Muitas são até bem divertidas, mas com o tempo uma coisa você vai descobrir. As histórias de amor e morte são muito comuns na literatura em geral. Por quê? Difícil dizer. Com certeza você já ouviu falar de uma das mais fabulosas, Romeu e Julieta, escrita pelo genial Shakespeare. Há até um filme sobre esse amor trágico. Vale a pena conferir, é lindo. Se você não conhece, procure conhecer. Você vai gostar, eu já avisei, é lindo. Há ainda um caso de amor bem brasileiro e que não termina em morte, pelo contrário, é o do grande amor do índio Peri pela jovem e loira Ceci, do romance O Guarani, de José Alencar. Você já leu? Ah, eu já li. Eu vou trazer para vocês qualquer dia desse, olha, mas já para antecipar, começa aí pesquisa. A história desses dois índios é maravilhosa. Procurem ler as 3 histórias e descubram as diferenças que existem entre o amor de Ceci e Peri, o drama dos enamorados indígenas Potira e Itajibá e o vivido pelos enamorados Romeu e Julieta na Itália no século XVI. Há muita coisa a descobrir. Você pode acreditar, coisas maravilhosas. Eu vou ficando por aqui, ó, e hoje eu deixei 2 dicas para vocês. Pesquisem aí, ouçam novamente a história e, como eu já falei, escreva a sua história. Coloque aí no papel o que te inspira, o que te lembra, é bom demais. E olha, essas dicas, dessas 2 histórias de Ceci e Peri e de Romeu e Julieta, vale a pena conferir. Tem filmes, tem livros, vai lá, lê, assiste, compartilhe. Beijos no seu coração. Tchau e até a próxima.